Olá, sejam todos muito bem-vindos. Você está no canal do Escritor Cínico. Bom, dando continuidade àquele meu primeiro vídeo sobre leituras que a gente pode fazer, eu resolvi fazer um segundo vídeo de sugestões sobre livros para ler durante esse período de quarentena. Bom, eu vou começar com um livro que eu já li há uns 4 anos atrás, mas que eu gostei muito. É Memórias do Livro. Essa brochura aqui, que é um livro bem grande, é um calhamaço, e vocês sabem que eu não sou muito chegado a calhamaço, mas gostei de ler esse livro. Ele foi bom, ele tem 520 páginas, e assim, eu li cada capítulo e não achei chato em nenhum momento. Ele vai contar a história da pesquisadora restauradora de livros chamada Hannah Helff. O que acontece? É achado durante a guerra de Sarajevo, que aconteceu, né, a guerra na Bósnia, houve toda uma destruição. E no meio daqueles escombros, quando eles começaram a fazer a limpeza pós-guerra, encontraram um livro raríssimo, cheio de iluminadas, cheio de ilustrações que datava de muitos anos atrás. Assim, somente uma pesquisadora como a Hannah poderia saber e datar de quando era aquele livro, mas já se tinha a percepção de que era um livro antigo. E aí ela começa a pesquisar e começa a folhear esse livro e a ler. Então, à medida que vai passando as páginas, tem-se um novo capítulo nessa história que está sendo contada aqui, uma história de amor vai sendo formada, e aí tem aquele flashback. O próprio livro vai contando a sua história, como ele foi feito e quem eram as pessoas que estavam envolvidas na feitura deste livro. É da Geraldine Brooks, ela foi vencedora aqui do Pulitzer, Prêmio Pulitzer de ficção. Então, é um livro que para quarentena e fora dela também, eu recomendo, que vale a pena. Eu comprei pela Pocket Ouro esse livro e assim, não me arrependi. Comprei sem saber até o que era. O próximo livro que eu recomendo aqui é O Verão em Baden-Baden. Esse livro tem uma história curiosíssima. Por quê? Ele vai contar o verão de 1867, quando o escritor russo Dostoiévski vai para Baden-Baden, que também na Europa, é um balneário, e ele vai passar as férias dele de verão lá. Só que tem toda uma explicação por trás, que não são somente as férias. Ele vai também para jogar, porque ele era viciado em jogo. O que acontece? Esse autor, chamado Leonid Tispink, resolve refazer todo esse percurso que o Dostoiévski fez com a sua recente esposa. Ele estava recém-casado, foi passar esse verão lá. E aí, ao fazer esse percurso, o autor ficciona esse percurso que o Dostoiévski fez, aonde ele ficou hospedado quando foi para Baden-Baden, o tempo que ele ficou, os cassinos que ele foi, as casas de jogos que ele frequentou, o trem que ele pegou, enfim. Esse autor, que é aficionado pelo Dostoiévski, resolve então refazer isso também de forma ficcional. Então você não sabe se é ele mesmo que está falando, porque ele se utiliza de um narrador, não se apresenta enquanto o próprio autor, e ele ficciona essa viagem dele, mas não ficciona o que o Dostoiévski fez. Ele tenta ser o mais fiel possível. Agora, esse livro também tem uma história. Ele foi proibido na Rússia e ele teve que ser contrabandeado na época da ditadura soviética para ser publicado. Então, é uma história que eu recomendo para a gente saber um pouco mais da história do Dostoiévski, né? Esse período dele, essas férias em Baden-Baden, que é um balneário europeu, para saber também a história deste autor, né? Que era um judeu, o Leonid Tsipkin, um judeu russo, e que sabia que o Dostoiévski era antissemita. E ele questiona: por que eu estou escrevendo esse livro e por que eu gosto tanto desse autor, se eu sei que ele é antissemita? Vale a pena a gente ler esse livro também. Durante todo esse período que eu tenho o canal, eu nunca recomendei um livro de poesia. Porque a poesia, apesar de eu gostar muito, eu não gosto tanto quanto a prosa.
Mas existem autores que eu leio, Drummond, Bandeira, Fernando Pessoa e Cora Coralina, que esse é o livro que eu vou recomendar para vocês, Poemas dos Becos de Goiás e Histórias Mais. Essa minha edição é da editora Globo, é da Globo Editora. Ela é muito antiga, vocês podem ver que ela está amarelada, ou seja, eu já li tem muito tempo, de vez em quando eu releio, mas assim, é um livro que vale a pena, porque Coralina foi apadrinhada pelo Drummond, pelo Carlos Drummond de Andrade, não foi à toa. Vou ler para vocês só um trechinho aqui de um poema que eu gosto muito da Coralina, chamado Minha Infância Freudiana. Ela diz assim, ela começa assim: éramos 4 as filhas de minha mãe. Entre elas ocupei sempre o pior lugar. 2 me precederam, eram lindas, mimadas. Devia ser a última. No entanto, veio outra que fechou e ficou sendo a caçula. Quando nasci, meu velho pai agonizava. Logo após, morria. Cresci filha sem pai, secundária na turma das irmãs. Era triste, nervosa e feia, amarelo de rosto empalamado. Caía nos degraus, caía no lajedo do terreiro, e de dentro a casa comandava: levanta, moleirona, levanta, pandorga, levanta, perna mole. E a moleirona, pandorga, perna mole, se levantava com seu próprio esforço. A poesia é grande, eu só li realmente alguns versos, acho que uns 8 ou 10, mas vale a pena. É um livro que não só é essa poesia. Se fosse somente essa, já valia por todo o livro. Mas tem outras muito boas. E eu nunca fiz resenha, mas depois de ter relido esse trecho aqui da poesia, eu acho que eu vou fazer. Coralina merece. Bom, o próximo livro que eu recomendo para vocês é Memórias de Adriano. É um livro fantástico da Marguerite Yourcenar, que ela consegue, de uma forma quase factual, porque ela pesquisou, numa época que não tinha internet, ela foi para a biblioteca pesquisar, a história do imperador Adriano, que viveu em Roma logo depois da morte de Cristo. É um livro espetacular, porque é narrado em primeira pessoa. Então, a Marguerite Yourcenar se utiliza da voz do imperador e você em nenhum momento sente que é a autora que está falando ali. Você sabe racionalmente que foi ela que escreveu, que é ela que criou aquele narrador, mas até parece uma psicografia, porque a forma como ele fala é diferente de outros livros que eu já li dela e que os personagens realmente assumem a sua persona aqui no livro. E ele vai contar o amor que ele teve durante o período em que ele foi imperador de Roma, como ele foi amado e como ele amou um homem também, um jovem efebo que era quase natural naquela época em Roma. Vale a pena ler para você entender um pouco mais sobre a história do Império Romano. Recomendo. Bom, e o outro livro que eu trouxe aqui para vocês é O Ano da Morte de Ricardo Reis, de José Saramago. Vocês sabem que Fernando Pessoa teve vários heteronômios. Fernando Pessoa, o poeta português. E quando ele criava esses heteronômios, ele construía toda uma personalidade e escrevia determinados livros e assinou como com o nome dos heteronômios que ele criou. E assim, a forma e o estilo era totalmente diferente um do outro do próprio Fernando Pessoa. Era, como eu acabei de dizer agora, como se fosse uma psicografia que o autor tinha feito de outro escritor. Não era, era somente o seu intelecto criando e ouvindo uma voz que ele inventava de outro autor. E o Ricardo Reis foi um desses autores. O que o Saramago, então, cria? Cria que, após ter passado um tempo no Brasil, se autoexilando de Portugal, Ricardo Reis retorna para Lisboa em 1936. E ao retornar, ele vai encontrar uma Europa modificada, uma Europa que está gestando, infelizmente, o nazismo. A Frente Popular Francesa está se colocando como uma opção e Portugal está numa ditadura fascista de Salazar. Então, baseado
nisso tudo, o livro vai ser esse caminho que ele faz por Lisboa, em busca de suas raízes e essa vivência com esse mundo que está em transformação. Enquanto na América isso não acontecia, que era no Brasil, obviamente, na América do Sul, quando ele chega na Europa, ele tem esse baque, o livro vai ser o relato disso e também de várias das suas angústias e tudo. E eu separei aqui para vocês um trechinho sobre o que o narrador fala de Ricardo Reis. Ontem, Ricardo Reis tomou nota das direções antes de se deitar. Afinal, não foi dito que dormiu mal. Estranhou a cama ou estranhou a terra. Quando se espera o sono no silêncio de um quarto ainda alheio, ouvindo chover na rua, tomam as coisas a sua verdadeira dimensão. São todas grandes, graves, pesadas. Enganadora é sim a luz do dia. Faz da vida uma sombra apenas recortada. Só a noite é lúcida. Porém, o sono a vence. Talvez para o nosso sossego e descanso. Paz à alma de todos os vivos. Então, esse trecho aqui, a gente já percebe como o Saramago escreve. Cada palavra tem um sentido, ele usa muito a vírgula, a sua pontuação principal são as vírgulas, então, se a gente não prestar atenção, a leitura fica difícil, mas depois que você se acostuma, é muito maravilhosa, porque é poesia de alta qualidade, uma linguagem poética e reflexões profundas também. Não foi à toa que ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura merecidamente. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, não deixem de dar o seu like. Se não são inscritos nesse canal, se inscrevam. Não esqueçam de apertar lá o sininho para saber quando eu vou colocar outro vídeo no ar aqui no YouTube. Compartilhem esse vídeo e não deixem de dar os comentários, que a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!